Os Outros é um filme que mistura suspense, terror e drama, lançado em 2001, que marcou muita gente. Esse filme é inesquecível, essa é a grande verdade. É um filme de casa mal assombrada que segue até várias convenções que a gente já tinha visto antes, mas não é o que ele faz, mas como ele faz, como ele entrega de uma maneira excelente, de uma maneira intrigante, sombria, melancólica e surpreendente também. E afinal de contas, que diabo de filme é esse? It's rather difficult, to say the least. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Refúgio Cult, meus amigos, hoje para a gente falar sobre o clássico Os Outros, de 2001, dirigido e roteirizado por Alejandro Amenábar, cineasta, realizador espanhol, que também é responsável pelo Teses, um filme que eu trouxe recentemente, de terror psicológico, thriller, lançado em 1996, que é um filme muito bom, mas eu acho que Os Outros, ele consegue se superar, esse diretor, e ele entrega muita coisa interessante que a gente vai debater hoje no vídeo. E eu quero lembrar vocês que eu tô com o meu roteiro, com Ela Toma Placebo, um projeto que será dirigido pelo diretor Gabriel Vinícius. Já temos elenco, já temos equipe e precisamos de ajuda para que esse filme seja realizado. Se você quiser saber mais, se você puder também colaborar, faça parte desse projeto que tá muito legal. Já tem teaser, já tem pôster e mais informações no link aqui na descrição e nos comentários. Dá uma olhada lá que a gente quer fazer isso acontecer o quanto antes. E antes que eu me esqueça, agradecer também aos membros do Refúgio Cult que escolheram esse filme aqui numa enquete, tá? Botei ali uma outra opção de um filme que deve vir no canal no futuro, então se você ainda não é membro, considere se tornar um para participar dessas enquetes aí que eu quero fazer cada vez mais. Os Outros segue Grace Stewart, uma mulher que tá com seus dois filhinhos, Anne e Nicholas, crianças. Eles moram isolados em uma casa, uma ilha, porque tá na época da Segunda Guerra Mundial, mais precisamente em 1945, a Segunda Guerra tá nos seus finalmente. Grace está esperando o marido que nunca voltou da guerra, o homem foi e não voltou. Ela é uma mulher rígida, religiosa, super protetora com os filhos. A Anne, que é a filha mais velha dela, deve ter, sei lá, uns 9, 10 anos, ela confronta mais a mãe em alguns aspectos, questiona mais a mãe, tem esse conflito. O Nicholas, que é o mais novinho, ele é mais inocente, ele é mais na dele. E, de repente, chegam 3 funcionários para ajudar a Grace e a sua família a cuidar da casa, a cuidar do jardim. Tem a senhora Mills, que vai servir ali como uma espécie de babá para as crianças. Tem a Lydia, que é uma menina muda, que tá cuidando ali dos afazeres daquela mansão. Pobre da menina, que é muita coisa. E o Sr. Tuttle, que é o jardineiro. O que acontece? Acontece é que nessa convivência a gente tem ali, né, toda a rigidez, a rispidez e a casca grossa da Grace, que é magistralmente interpretada pela Nicole Kidman, sempre ótima, aqui tá excelente, né? E ela faz essa mulher que tem uma armadura, entre aspas ali, um escudo, mas existe um sofrimento por trás daquilo, né? Existem várias camadas ali. Temos também aquele elemento que as crianças de Grace são fotossensíveis. Lucas, elas ficam sensíveis quando elas veem alguma foto, elas choram vendo foto? Não, meus amigos. Elas não podem pegar luz solar direta, porque aquilo pode inclusive matá-las. Assim diz Grace, a mãe. A problemática, a tensão e o terror psicológico, eu diria, né, e sobrenatural, será, vai muito dessa questão de que passos são escutados, choros são escutados, coisas mudam ali naquela mansão que deixam a tensão de Grace e seus filhos ainda pior. Coisas inclusive inexplicáveis. Será que existem outros vivendo naquela casa? Outros de
outro plano. Bem, primeiro a gente tem que relembrar aqui como esse filme é belíssimo, tá? Em vários aspectos. Não só tô falando de narrativa, mas tô falando de estética, tô falando de trilha sonora. A trilha desse filme é muito bonita e ela sabe ser bem utilizada pontualmente, né? A cinematografia, ela é cinza, ela é fria, ela é triste, né? Que cabe muito bem com aquelas personagens. E aí que eu acho que a direção do Alejandro Amenábar faz toda a diferença. E o cuidado também no roteiro desse filme. Mas a direção, por exemplo, como eu disse na introdução desse vídeo, tá? Esse filme, ele tem sim alguns aspectos de filmes de Casa Assombrada e filmes de terror sobrenatural que a gente já viu várias vezes, mas como é aplicado aqui, né, até certas conveniências, certas coisas, se você for parar pra pensar, mas nada prejudica esse filme, nada tira a fluidez, nada tira essa atmosfera fantasmagórica que ele tem, que consegue envolver a gente como um público. Eu já devo ter visto esse filme 3, 4 vezes na minha vida toda, e mesmo sabendo o que vai acontecer, mesmo sabendo do plot, etc., funciona muito bem. E é muito legal a gente ter essa perspectiva. Inclusive, o filme está atualmente lá no catálogo do Prime Video. Se você quer ver pela primeira vez ou rever o filme depois de algum tempo, faça esse experimento, tá? Porque existem certas cenas que funcionam até melhor ainda quando você já sabe o que acontece. Você fala, rapaz, sim, olha só isso. Porque você já tem aquele background. E a direção, ela como compõe essas cenas, utilizando inclusive a mansão a seu favor, utilizando a luz das velas e a escuridão daquela casa, a neblina do lado de fora, para criar tudo aquilo que a gente vê, todo aquele ambiente, né, de uma maneira sutil, não é de uma maneira exagerada, expositiva demais, né? Tudo acontece de forma pensada e inteligente, contribuindo para uma primeira experiência ali. Às vezes até a pessoa é espertinha demais e vai saber, né? O que aconteceu, o plot, desvendar as coisas, pode acontecer. Mas ainda assim, isso não é um fator crucial para fazer com que esse filme seja muito bom, para que ele funcione, para que aquela história tenha o peso que de fato ela tem, porque não é apenas um filme de suspense / terror, é um filme dramático, é um filme que através das personagens da Nicole Kidman, da Alakina Mann, que faz a Anne, a filha mais velha da Grace, que tá muito bem. Essa menina é extremamente carismática, ela, né, tem uma presença em tela. Então, são personagens que estão lidando ali com a vida, com a morte, com o luto, com a guerra, né? A pauta da guerra é muito importante para esse filme. Todo o cenário trágico que a guerra traz, a guerra tá lá fora da casa da Grace, mas ela ecoa muito na vida dela. E aí, pelo fato dela ter que manter as cortinas sempre fechadas, sempre, o tempo todo, por conta dos filhos, né? Ela vai passando, tem uma janela aberta, ela vai e fecha, porque senão os meninos podem morrer. Traz a escuridão, a noite que podia estar lá fora, a noite está dentro o tempo todo. Lá fora pode até estar clarinho. Então, essa dinâmica e esse conceito trazido para esses temas, que são temas tristes, muitas vezes relevantes. Por exemplo, a própria religião tem um papel fundamental nessa história, porque a Grace, ela usa dessa rigidez, né? Ela traz isso para os filhos, ela vai castigar a Anne e fala para ela ler a Bíblia e ficar repetindo um monte de coisa. Também como uma forma de escudo, também como uma forma de proteção, custe a que custar, mas os filhos dela, a Anne, questiona a mãe. Ela não tem esse mesmo alinhamento da mãe quanto à religião. Ou seria porque ela e o irmão se sentem sufocados pela mãe, né, que fica ali o tempo todo em cima deles com isso, né, e com essa super proteção. E eu arrisco dizer que Os Outros é um dos filmes que eu me lembro, assim, né? Eu não digo mas tá aí numa seleção que melhor consegue transmitir o senso de isolamento e frieza, sabe? Tá ali em todo momento nesse filme. E quando esse filme acabou, depois que eu revi recente, a primeira coisa que me veio à cabeça foi
como aceitar o que acontece com a gente, os problemas, doenças, perdas, etc., nos faz enxergar muito melhor através da dor. Negar essa dor, negar os problemas, seja qual for, né, deixa ele muito pior. Um filme único e sensacional, na minha opinião, tá? Eu dou pros outros uma nota 9.5. Pra mim, beira a perfeição. Uma produção bela, melancólica, envolta daquela aura gótica que a gente gosta e o que eu gosto também de chamar como um terror poético. Atenção! Aviso de spoiler. A partir de agora, continue por sua conta e risco. Bem, vamos lá. Os trabalhadores estão trabalhando, a Grace está surtando aos poucos, né? A Anne, a filha dela, diz que fala com um suposto fantasma, é o que parece, que é um menino, o Victor. A Grace, a mãe, ela ouve, né, um choro ali de uma criança, que ela acha que é da filha, não é, que ela acha que é do filho dela, não é. Então, e aí? Será que tem outros ali naquela casa? Inclusive, a personagem da Anne, da filha, é essencial para esse filme, porque tem cenas muito importantes, tipo, ela é meio atentada e tal, ela dá ali umas cutucadas no irmão, os dois estão deitados ali na cama, aí ela fala que tá falando que esse tal de Victor, aí tem uma cena que ela conversa com o Victor, mas parece que quando é o tal do Victor falando, é a voz da Anne mais grossa, e ao mesmo tempo ela jura que não é a voz dela, né? E aí você não sabe se acredita nela, se ela tá fazendo um teatro ali pro irmão, porque ela é meio atentada mesmo. E aí o que acontece? Sempre quando a Anne, ela, né, é mal criada ali, com o irmão ou com a mãe e tal, a Grace fala pra ela, você vai pro limbo. Criança que não se comporta, que não lê a Bíblia, que não faz isso, não faz aquilo, vai pro limbo, né? Que é um lugar que ela fala que a criança fica esquecida ali, pra não falar um inferno. Nisso, Grace continua presenciando coisas ali, né? Que ela fica cada vez mais convicta que, opa, tem alguma coisa acontecendo de errado mesmo. Ela ouve passos no segundo andar, acha que é a Lídia, a moça que trabalha, mas a Lídia tá lá no jardim. Então não é Lídia. Então não é os empregados, né? Ela tá escutando um monte de barulho. A Anne, que é a filha dela, que tem esse contato ali, né? Que consegue visualizar o pessoal, né, os outros, digamos. Ela fala, estão lá no quarto tal. A Grace corre lá, aí é um quarto cheio de coisas, de móveis cobertos de pano, né, como se fossem fantasmas. E a Grace ouve barulhos, ouve, né, parece que uma mulher falando, inclusive uma mulher gritando ali, ela se assusta, né? É como se a gente só ouvisse tal qual Grace, aquelas presenças. A gente ouve eles correndo ali. Grace fica desesperada. Nesses momentos, quando você já sabe o que vai acontecer no final do filme, ficam muito mais interessantes, porque de fato, nesses sussurros, nesses gritos que a Grace ouve, esses espíritos, né, falam, é uma mulher, meio que se assustando, coisa e tal, né? Então, olha aí. E os momentos mais dramáticos desse filme, por assim dizer, eles também acrescentam demais a narrativa, tá? Fazem muito sentido no fechamento da história e tal, porque, por exemplo, né, a senhora Mills, né, a babá das crianças, fala uma certa hora, né, conta um pouquinho da história dela pra Grace, que eles já trabalharam lá, os três já trabalharam lá, que os patrões deles foram para Londres e eles ficaram lá, e fala um pouco da guerra, fala da tuberculose que assolou aquela região tempos atrás e que muita gente morreu. A própria Grace, né, ela é durona durante o dia ali com os filhos, com os empregados, mas à noite sozinha no quarto ali dela, ela chora. Ela chora de saudade do marido, ela chora por conta da solidão, né, por conta de ter que lidar com aquilo, de não saber o que reserva para eles. E momentos assim também são interrompidos, né? O piano começa a fazer barulho, ela corre lá no piano, aí uma porta fecha na cara dela. E mesmo a Grace, passando por
tudo aquilo, ela se recusa a acreditar que são espíritos, porque ela diz que na Bíblia os vivos e os mortos, né, ou então os vivos que morrerão se encontrarão ali só na eternidade, que aquilo ali não tem como, né, Deus não permitiria esse cruzamento aí, essa falha na Matrix entre vivos e mortos. Mas Grace fica ali cansada, mesmo assim, ela fala, quer saber, eu vou lá na cidade, tá uma neblina, mal dá pra enxergar nada do lado de fora, mas ela fala, vou assim mesmo, vou lá caçar o padre pra ele vir dar uma benzida aqui, né? A senhora Mills fala, tem certeza? Então vai lá, né? A Grace vai, tal qual Silent Hill, né? Fica perdida ali no meio da neblina. Engraçado que, a partir desse momento, o filme já deixa claro pra gente que a senhora Mills, o Sr. Tuttle, a Lydia, sabe de coisas que a Grace e os filhos não sabem em relação à casa e o que tá acontecendo. Tanto é que o Sr. Tuttle lá, é Tuttle, não é Turtle, de tartaruga. Mas se bem que chamar ele de Sr. Tartaruga seria fofinho também. O Sr. Tartaruga, né, o jardineiro, ele tampou ali o que pareciam lápides com folhas secas. Né? Lápide de quem? No meio da neblina, Grace falou, já era, não vou voltar pra casa, tô perdida. Não achei padre, agora não vou ficar sem meus filhos, no caso, né? Mas ela encontra alguém. Ela encontra alguém saindo do meio da neblina, é Charles. Charles, seu marido. Ele, né, tá ali meio paradão e tal, ela mal acredita, abraça Charles. Ele abraça ela, sim, ele voltou. Ela, onde você estava? Ele fala, tava procurando o caminho de casa. Né, ele todo esquisitão, tava na guerra, né, tá traumatizado provavelmente, tá mal ali da cabeça, e ele vira pra ela e fala, às vezes eu sangro, né, aí ela pensa, não, vou cuidar de você, né, eles voltam pra casa, e ele tá bem esquisitão mesmo, Charles, tá, fica o tempo todo deitado, não quer comer, não quer conversar, Grace preocupada. Bem, nesse meio tempo, Grace não tem muita coisa pra fazer ali, né, então ela tá costurando um vestidinho de primeira comunhão pra Anne, pra filha dela, né, e o vestido fica pronto, ela fala, não, prova aí, Anne, e a Anne prova, gosta do vestido, ficou bonitinha, coisa e tal, aí a Grace sai pra ver o negócio, né, quando ela volta pro quarto, né, Grace, aí temos também uma cena muito marcante. Anne tá lá brincando no chão com o vestido, Grace vai se aproximando da filha até que ela vê que é uma idosa. Uma idosa no lugar da filha, ela fica desesperada, ela avança na idosa, cuidado, né, com a agressão ao idoso. E aí ela fala, cadê minha filha? Cadê minha filha? Ela rasga o vestido quando ela vai ver. Sim, era a filha dela, né? Ali num toque virou a Anne novamente, só que Anne tá assustadíssima, chama a mãe de doida, de maléfica e tal. A senhora Mills tira a criança de lá. Grace, né, arrasada pelo que aconteceu, vai lá falar com o marido, com Charles, que confronta a Grace, fala, ó, a Anne me contou, tá? Ah, o que aconteceu com o vestido? Ele fala, não, que você deu uma surtada aí, você perdeu a cabeça um tempo atrás, quando os antigos funcionários, empregados foram embora, né, e fica ali no ar, né, o que aconteceu, o que a Grace aprontou. E o Charles revela que ele voltou lá só para se despedir dela e das crianças. Ué, meu amigo, você acabou de chegar, já tá saindo? Sim. Ele fala que ele precisa voltar para o front, é isso que ele fala. Grace fica, né, chateadíssima com ele, fala, como assim, né? Eles fazem ali, acabam se entendendo, digamos assim, fazem o famigerado amor, provavelmente pela última vez, porque quando Grace acorda ali do bem bom, o Charles já picou a mula. Bem, quando Grace sai, ela nota uma coisa, a casa que era cheia de cortina agora tá sem cortina alguma. Sim, as crianças estão desprotegidas, a luz do sol tá entrando ali. Grace fica desesperada, correndo, cata ali as crianças, bota um pano ali para elas irem até um lugar seguro, ela tapa a janela, deixa as crianças lá. Ela questiona, né, a senhora Mills, os funcionários, e aí, cadê as cortinas que vocês tiraram? Vocês querem matar as minhas crianças? A senhora Mills fala, ó, calma, abaixa a bola,
elas não vão morrer, tá tudo certo, não se preocupe. Grace fica mais pé da vida, é tipo você fala pra pessoa ficar calma, a pessoa fica 3 vezes mais irritada. A Grace então expulsa a senhora Mills e os outros dois, fala, ó, vai embora daqui, não quero mais saber de vocês. À noite, Anne, a filha, né, fala, ó, vou sair dessa casa aqui, não vou ficar aqui não e tal. Ela foge ali pela janela, no quarto, o Nicholas, o irmãozinho, vai atrás dela, eles andam pelo jardim e encontram os túmulos que agora estão descobertos, né? E a Grace foi lá no quarto onde os empregados estavam, dar uma fuçada por lá. Simultaneamente, Anne vê que nos túmulos, né, nas lápides, estão os nomes dos empregados, da senhora Mills e tal, e Grace achou uma foto deles também, uma foto deles mortos, né? E aí o desespero toma conta. Os véi estão vindo, né? A senhora Mills, o senhor Tuttle lá, a Lídia, que não é véia, coitada, né? Estão vindo, né? De preto ali, se aproximando. A menininha começa a correr. Grace aparece, né? Com a espingarda ali, atira nos fantasmas, nada acontece. A senhora Mills até dá uma tirada na Grace, fala, ó, a tuberculose matou a gente há mais de 50 anos. Bem, as crianças vão na frente, elas se escondem num quarto, enquanto a Grace vai batendo boca ali com a senhora Mills, né, a senhora espírito. E aí as crianças são encontradas lá em cima por alguém, uma mulher cega. E aí corta pra Grace, né, a senhora Mills fala, ó, os meninos foram encontrados lá, vai lá ver, vai lá conversar pra você ver a surpresinha. Quando Grace vai até os filhos, chega no cômodo, ela se depara com uma mesa. A senhora cega está psicografando, ela é uma médium, tem outras pessoas sentadas na mesa, olha só, até arrepiando só de falar. E a Anne e o Nicholas, os filhos dela estão do lado, a Anne está conversando com eles porque a senhorinha está psicografando que a Anne, está incorporando a Anne. E aquela cena em que a Anne está com vestido e vira a idosa é essa médium, né, que ela incorpora a Anne. Anne conta umas coisas ali pra médium. A médium descobre que, na verdade, o que Grace aprontou? Grace, depois de perder o marido, com a solidão, com a depressão, etc., na verdade, dias antes, já tinha matado os próprios filhos, sim, sufocado com um travesseiro. Depois daquilo, Grace pegou a espingarda e acabou tirando a própria vida. Ela ouvindo isso, né, a médium falar, ela surta, começa a balançar a mesa e aí o filme recorta, né, tanto com a Grace estando lá quanto ela não estando, pela perspectiva dos outros que estavam vivos, né, os outros eram os vivos e Grace e companhia, a senhora Mills e Anne e tal, estavam mortos. Com a médium estava ali o casal que eram novos ali na casa. Eles tinham se mudado pra lá. E o nome do filho deles é Victor, que era o menininho que conversava com a Anne. Só que a esposa do cara, né, fala, ó, eu não vou ficar aqui não, com esses espíritos aí que não querem que a gente fique, então vamos embora, né? E assim eles fazem. Grace abraça os filhos, triste, chorando, impactada pela revelação, e ela conta o que aconteceu. Realmente ela fez com o travesseiro, matou os filhos e tal, só que ela diz que depois que ela tirou a própria vida, ela meio que despertou, olhou para os filhos, para o travesseiro, os meninos estavam brincando. Ali ela achava que Deus tinha dado uma nova chance para ela, como se o que tivesse acontecido antes, a tragédia, fosse uma mentira, né? Fosse ali um pesadelo, um devaneio, ou aconteceu e Deus desfez e deu uma nova chance para ela. Mas não era, Grace, não era. Você e os seus filhos estavam no tal do limbo. Vocês estavam mortos. Da mesma forma que senhora Mills e companhia, né, os outros dois, também já estavam mortos, mas eles estavam lá naquela mansão bem antes da Grace, né, e agora eles iam ter que conviver ali naquela mansão, naquele limbo. Porém, os meninos agora ficaram livres para receber luz do sol, nada ia acontecer, eles não iam morrer, por quê? Porque já estavam para lá, né? No fim, fica claro que eles iam permanecer lá, será pela eternidade? Provavelmente,
né? Os intrusos, os outros vão embora. Fim de Os Outros. Filmaço, maravilhoso. Daquele pra ver e rever não sei quantas vezes, né? Porque filme bom é assim. É um filme que na época que ele foi lançado, essa revelação e tal, não tem como você não comparar a Sexto Sentido, tava morto. Claro que guardadas as, né, mudanças, as proporções e tal, eu revi o Sexto Sentido recentemente, os dois são filmes pra mim excepcionais, mas eu acho que o Shyamalan, ele consegue manipular até um pouquinho mais essa coisa do Bruce Willis, lá do personagem dele e tal, do que esse filme aqui, porque esse filme, ele ainda te dá mais oportunidades de você saber que aqueles personagens estão pro lado de lá, né? Mas ainda assim, como isso é feito, como o Alejandro Amenábar consegue manipular aquelas cenas, criar boas cenas disso e trazer esse aspecto dramático do filme que é também muito importante, é o que faz de Os Outros um filme inesquecível. E você, o que você acha desse filme? Você gosta muito? Lucas, eu não gosto. Eu não gosto por quê? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui embaixo, clique no sininho para receber todas as notificações e deixe o seu like, que ajuda muito o Refúgio Cult. E eu vou ficando por aqui. Caso você tenha perdido os últimos vídeos do canal, estão aparecendo bem aqui do meu lado. É só clicar e assistir. Caso o YouTube não tenha te mandado, um grande abraço e até mais.